Se o seu jeito de investir não aguenta 10 anos, talvez não deveria nem durar 10 dias. Olha, investir por ETFs pode parecer muito complicado para algumas pessoas para começar, mas na realidade é muito mais simples do que os outros métodos. Tem várias razões para você preferir os ETFs, mas tem uma especificamente que para mim me convence muito facilmente. Não é sobre rentabilidade, não é sobre custos, não é sobre tranquilidade por você estar efetivamente diversificado dentro, né? Não precisa fazer stock picking, já está meio que mais tranquilo em relação a isso, é o fato de ser uma estratégia sustentável. Essa única razão por si só já deveria te convencer a usar os ETFs ao invés de outras estratégias mais convencionais. Já comenta para mim qual foi a estratégia mais insustentável que você já tentou nos investimentos e que acabou desistindo, porque não dá para fazer isso pelo resto da vida, não é mesmo? E basicamente, quando a gente começa a escadinha dos investimentos, eu até fiz um vídeo disso, eu vou deixar recomendado lá no final, sobre a escadinha natural das pessoas. Você começa com a poupança, vai lá para um tesouro, CDB, depois você conhece a assessoria, fundos convencionais, vai para os FIIs, CRI, CRA, daí vai para o stock picking e lá no final, um pouco arrependido, um pouco machucado, você conhece os ETFs e entende que é o que faz mais sentido mesmo. Mas o grande ponto aqui que você tem que lembrar, você pessoa física, eu também, o nosso objetivo como investidores é encontrar as melhores estratégias para investir. E o melhor não é o que mais rende, é o que mais vai render na média, com os menores custos em termos financeiros, de taxas, corretagem, assim por diante, mas também o menor custo temporal e emocional para você executar. Por que eu sou tão contra o stock picking para a maioria das pessoas? Porque existe um emaranhado imenso de ações para você escolher, por exemplo. Talvez você fez um curso muito bom e você sabe escolher as melhores ações. Muito bem. A grande maioria das pessoas, os próprios gestores profissionais, não conseguem. Ok. Mas mesmo que você consiga, qual é o ponto de você ficar escolhendo as ações especificamente falando, se dificilmente você bate o índice com uma margem muito grande? Por exemplo, o índice rendeu 20%. Se você rendeu 21%, você bateu o índice, mas foi por 1%. Não compensou todo o tempo, estresse, desgaste de escolher as ações. E o pior de tudo, na minha opinião, a pior coisa é, você vai ter que fazer isso pro resto da sua vida. Cara, se a pessoa tem 30 anos e ela quer se aposentar com 60, 65, ela vai ter que fazer stock picking por 35 anos? Ou então você vai escolher sempre as mesmas ações e não olhar o resto? Cuidado, hein? Cuidado. Então, quando eu olho para o mercado, para as possibilidades que existem, eu sempre penso, poxa, o que é tão complexo que até pode trazer tantos ganhos, mas que não vale a pena gastar o tempo e o emocional, nem meu, nem dos meus clientes. Cara, stock picking é um deles. Assessoria, por exemplo, é ruim? Não, não é que é ruim, mas é um pouco caro, na minha opinião. Ficar tradando é um pouco arriscado, na minha opinião. Então, se você sabe o que você está fazendo e você aceita fazer aquilo pro resto da sua vida, em termos sustentáveis, beleza. Mas a maioria das pessoas não consegue, não tem tempo, não tem capacidade operacional, não tem os conhecimentos muito aprofundados que algumas estratégias exigem. E no final das contas, as pessoas só buscam o quê? Economia de tempo e também, cara, liberdade, felicidade para você fazer a coisa que você quiser com a sua família, viajar, trabalhar mais na sua empresa ativa, no seu emprego, se você é funcionário público, estudar para um próximo concurso, mais corridas de Uber se você é Uber, porque no final das contas isso aqui te traz muito mais renda do que efetivamente ficar gastando tempo com os investimentos. Obviamente que escolher as ações certas é difícil, os ETFs também tem uma série deles, não é só escolher qualquer um, mas as estratégias não precisam ser muito complexas. Tudo que você precisa fazer é definir um bom plano, de acordo com o seu perfil de risco, seus objetivos e executar ele. Costumo falar que em 10, 15 minutos por mês você consegue gerenciar ali a sua carteira em termos de continuidade. E por que é tão importante olhar para esse lado temporal, né? O tempo que você gasta nos seus investimentos? Porque hoje, talvez, você está numa fase que tem mais tempo para ficar estudando as ações, os outros fundos, ficar olhando, ficar analisando. Talvez você gosta disso, mas no futuro, talvez você não tenha esse tempo todo. Talvez você vai ter filhos, netos, outro emprego, talvez você vai, né, ter uma empresa que cresce muito, se você for empresário. Então as coisas têm que ser sustentáveis. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, que não tem a ver com investimentos, da minha vida pessoal, no final desse vídeo, para reforçar como esse conceito tem que valer para tudo, não só para os investimentos. Então, no final das contas, você tem que definir um bom plano, uma boa estratégia para seguir ela, tomando o mínimo possível do seu tempo, o mínimo possível de custos e o máximo aí de segurança diversificada, né, para você buscar bons retornos ajustados aí ao risco.
que você tem que fazer também é deixar o like, se inscrever no canal, que não custa nada e eu vou te agradecer muito. E se você não tem essa estratégia sustentável, essa é a palavra do vídeo, tá? Se você não tem isso na sua rotina, nos seus investimentos, na sua vida, na sua empresa, você vai cair naquela escadinha natural dos problemas nos investimentos. Por exemplo, se você não tem um método que te toma pouco tempo, pouco custo, pouca complexidade, de forma que se encaixe na sua rotina, você vai cair na famosa complexidade operacional. Você vai ter que escolher as ações mais adequadas lá no método que você escolheu. Ou então, os melhores fundos imobiliários, os melhores fundos ativos. Cara, você vai ter que começar a ficar olhando para isso. Já vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. No primeiro mês é legal, no segundo você está cansado, no terceiro você não aguenta mais. Aí você deixa passar, aquele fundo, aquela ação perdeu lá o fundamento que você acreditava que ia funcionar, e aí você ficou enrolado. Ou seja, isso vai te levar ao segundo ponto, a falta de alinhamento. Ou seja, você vai começar a assumir estratégias que não estão adequadas com o seu perfil de risco, com seus objetivos de vida, com o tempo que você está querendo investir e assim por diante. Isso vai te deixar no terceiro ponto, estresse, decisão impulsiva. Você vai ter muito mais emoção nos investimentos do que razão. É claro, se você estiver ganhando dinheiro, você vai estar feliz da vida, mas aí vai ser muitas vezes por sorte. E quem ganha na sorte, perde no azar, você já deve saber disso. Seus rendimentos vão ficar cada vez mais instáveis, vão ter mais oscilações, não vai conseguir mais ter uma previsibilidade de expectativa. Não é que você só vai ganhar sempre, não é isso. É a questão do que está vindo dos seus investimentos, está meio que no seu radar, está na sua expectativa. E isso pode levar até o pior dos casos, são perdas irreversíveis aí, ou então custos muito altos. Vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai pagar muita taxa, muita comissão, muita coisa arada. Quando você for ver, foram 10 anos e o seu planejamento, que você talvez nem tenha ainda, acabou ficando lá para trás. Você ficou lá lendo, né, o RI das empresas baratas da bolsa, ao invés de viver com a sua família, trabalhar no seu emprego e assim por diante. Olha que tem muita gente que fica dormindo mal, né? Fica preocupado, incomodado. Troquei uma ideia com um cliente essa semana, mandou umas mensagens e realmente fiquei pensando nisso. Falei, cara, realmente, para a maioria das pessoas é insustentável ficar fazendo stock picking, investindo assim de forma ativa. O ETF, ele te ajuda muito a dormir tranquilo na continuidade. O que o cara faz com 30 anos, por exemplo, ele consegue manter tranquilamente pelos próximos 30, 40 anos investindo através de ETFs. Porque dentro dos próprios fundos, os melhores ativos vão trocando, vão sendo escolhidos e você não vai ficar se preocupando em fazer essa gestão toda. Você tem um bom plano, um bom objetivo e vai seguindo nisso. Esse aqui é o nosso simulador, tá quase pronto, tá? Isso aqui é a prévia. Em breve disponibilizaremos aí para você fazer os seus planejamentos aí de aposentadoria e tudo mais. Tem uns bugs ainda, tá? Em breve estará disponível. E claro, se você quiser aprender a investir através de ETFs, de renda fixa, renda variável, como analisar eles na prática, na continuidade, entender o processo todo de análise aqui com os mapas mentais que eu montei, que eu desenhei, tá tudo aqui no Capital Certo, com 8 horas de treinamento super direto ao ponto, super práticos, para você conseguir aí entender isso tudo. A gente tem aqui toda a questão de gestão de carteira, também tem bônus, comportamento do investidor, tem planilha de transição da sua carteira atual para a carteira desejada, como desenhar esse plano de ação e muitas outras vantagens. Se você está interessado, só clicar aí no primeiro link da descrição ou então no comentário fixado. Cara, e a grande verdade é que investir é super difícil. E a maioria das coisas relevantes na vida tem uma certa complexidade que você tem que aprender a lidar com elas. Agora que os curiosos já saíram do vídeo e só ficou aqui até o final quem realmente é aqui do canal, obrigado pela sua audiência, vou compartilhar bem rapidamente com vocês esse mesmo conceito que eu acabo aplicando para tudo, tá? Então, eu sempre me faço essa pergunta, né? O que eu tô fazendo agora? Isso é sustentável pelos próximos 10, 20 anos, 30 anos? Aí eu tenho que refletir. Por exemplo, eu faço academia, geralmente uma vez por dia. Mas se algum dia eu começar a fazer 2 vezes por dia, será que isso é sustentável? Olha, talvez por 2 meses, mas depois eu vou ter que parar. Eu não sou atleta. Se você é, que bom, eu não, não tenho talento para isso. Mas eu sempre me pergunto, o que é sustentável eu fazer para sempre? E se eu quero fazer aquilo, eu tenho que criar uma forma para deixar aquilo ser sustentável. Então, se você quer fazer stock picking, que você crie uma forma para isso ser sustentável, seguro o suficiente e de qualidade suficiente. Claro que qualidade é discutível, né? Cada um tem um padrão, mas tem que ser inteligente. Vou dar um outro exemplo. Esse aqui eu realmente nem sei se eu devia falar, mas vai. Eu recebi umas mensagens de uns amigos meus que acompanham o meu canal aqui, eles acompanham bastante coisa de investimentos, né? Eles assistem um monte de gente e tal, enfim. Hoje em dia eu não assisto mais porque vai muito tempo, enfim. E eles falaram que tinha uns caras também do mercado aí chorando e reclamando que tem gente que consegue postar todos os dias vídeos no Instagram ou no YouTube. E eu sou o cara que posta todo dia. Se você é inscrito do canal, se você tá até aqui, você provavelmente é parceiro nosso. Obrigado pela audiência novamente. Mas o que acontece?
É extremamente difícil postar todos os dias. E, cara, a minha empresa hoje é pequena, a gente tem 6 meses de operação, né? Pô, a Resulta Capital é jovem, né? A gente tá começando, tem que saber o nosso lugar, tudo certo. Mas como é que eu consigo postar todos os dias e os caras com milhões de seguidores já não conseguem mais muitas vezes? Não é porque eles não querem. Esses caras têm equipes grandes, alguns deles até postam. Mas a grande questão é a seguinte: quando você vai fazer uma coisa, no meu caso é postar o vídeo aqui, faz parte da minha estratégia de marketing, tá? A pergunta que eu tenho que fazer não é como eu posto vídeo todos os dias. Porque senão, cada vez que eu for fazer um vídeo, eu vou levar 4, 5 horas para produzir um vídeo. E nas minhas experiências profissionais que eu tive do passado, eu trabalhei em grandes supermercadistas aqui do sul do Brasil. Acho que tá top 10 do Brasil agora, quase 90 lojas, gigante. Trabalhei no setor de melhoria contínua e processos. Trabalhei sozinho um tempo, inclusive. Empresa imensa, 10 mil funcionários, 15 mil funcionários deve estar agora. E eu aprendi a otimizar e processualizar muita coisa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu precisava de uma solução para minha empresa, que era postar vídeos o máximo de dias possíveis, de forma que eu tomasse o mínimo de tempo possível, de forma que fosse sustentável. Então hoje eu tenho um processo absurdamente bom e eficiente, que inclusive me ofereceram comprar o meu processo para replicar e transformar isso num produto de marketing digital, e eu não quero, porque isso vale muito dinheiro. E eu consigo sentar na minha cadeira, decidir o título, o roteiro, as imagens da tela, gravar o vídeo, editar ele, criar todas as thumbnails, descrições, tudo de 30 minutos a 1 hora por dia. Ao contrário de todo mundo que faz coisas insustentáveis. E para os investimentos, vale a mesma coisa. Você tem que conseguir fazer aquilo que você deseja, no seu caso, investir mais em renda fixa, renda variável, aquilo que você decidir fazer e conseguir fazer isso com o menor tempo possível. Senão você sempre vai estar correndo atrás do rabo, sempre vai estar perdido, sempre vai estar com coisas insustentáveis. E aí as pessoas fazem as perguntas erradas. Por isso que eu digo, você não precisa ser um gênio dos investimentos para escolher as melhores ações. Eu também não preciso ser um gênio do marketing digital. A gente tem que fazer aquilo que é sustentável. Então, o que é sustentável dos investimentos? Investir através de ETFs. Claro, tem estratégia, tem método, tem percentuais, tem riscos também. Beleza, mas é sustentável. É muito mais tranquilo, vai te tomar muito menos tempo. Anthony, para o YouTube. Claro que você, estou dando o exemplo do YouTube para provar um outro ponto da sustentabilidade, né? Não tem como você ficar fazendo vídeos que te tomam 4 horas por dia, 5 horas por dia. Pelo amor de Deus, ninguém vai render assim, não vai dar para fazer nada. Então, cara, ou você tem um processo super eficiente que faz ali de 30 minutos a 1 hora, que é o meu caso, mas nesse sentido eu sei que eu sou outlier, assim como os caras que fazem stock picking são da área deles, ou então é insustentável. Mesma coisa para academia, mesma coisa para dieta e assim por diante. E lembrar sempre do objetivo principal, principalmente aqui para os investimentos. É o mínimo possível de tempo para te garantir uma estratégia segura, com boa rentabilidade, boa diversificação e boa proposta aí de tranquilidade em longo prazo para você viver sua vida tranquilo. Só existe isso, cara. Todo o resto, na minha opinião, é muito mais ego do que efetivamente resultado. Ah, Antônio, mas eu topo correr riscos. Você topa correr risco agora, talvez com 30 anos, cara. Quando você tiver com 45, 55, vai ficar fazendo stock picking? Cara, você vai ter filho para cuidar muitas vezes. Você vai ter empresa para tocar. Você vai ter mulher, neto às vezes. Eu sou jovem, cara. Eu tenho tempo ainda. Eu não tenho filhos, por exemplo. Poderia ficar aqui fazendo stock picking um montão de tempo e tal, mas não é sustentável. Entendeu? Não é só capacidade. Não é sustentável, cara. E claro, se você quiser entender um pouco mais da escadinha natural dos investimentos, vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.